Vamos começar, eu adoro estar com vocês, principalmente começando esse ano juntas, né? E esse, então, é o primeiro desafio especialista em óleos essenciais e aromaterapia do ano de 2022. Eu quero fazer todas vocês bem-vindas, eu espero que esse desafio possa gerar muita transformação na vida de vocês, que a gente consiga juntas, durante esses 5 dias, nós vamos estar juntas todo o tempo, nós possamos aprender mais, primeiro, o que são os óleos, como os óleos podem funcionar na nossa vida de uma forma física, emocional, financeira, enfim, como você pode transformar a sua vida e principalmente das pessoas que estão à nossa volta e que a gente ama. Como você pode cuidar só de você, cuidar das pessoas que você ama, como você pode fazer disso uma profissão, ter um diploma a mais na sua vida. Não sei se para você conta, para mim isso conta, eu adoro estudar. Sabe que eu comecei um comecei um doutorado em medicina integrativa nos Estados Unidos, e quando eu comecei, meus filhos ainda brincaram comigo e disseram assim: mãe, a essas alturas da vida, por que você vai estudar mais? Eu quero estudar para cuidar de mim. Então eu espero que essa semana eu consiga ajudar você, claro, principalmente cuidar de você, né, que nem a regrinha do avião, e também para você cuidar das pessoas que estão à sua volta. Eu vou precisar que você esteja aqui comprometida comigo durante esses 5 dias, e todos os dias a gente vai fazer uma meta e você vai escrever para mim lá no Instagram qual foi a sua meta e o que você quer alcançar esse ano. Bom, deixa eu pensar, esse ano eu quero aprender mais, ler mais de saúde, como cuidar de mim, mas eu quero saber de você também. O que você espera desse ano? Quais são as suas metas para esse ano que vai começar? E eu espero muito fazer parte dessa transformação que vai acontecer no ano de 2022. Gente, todo mundo espera um ano muito bom esse ano, né? Eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança que esse ano vai ser muito bom. E essa semana nós vamos falar todos os dias, cada dia, sobre um assunto. Mas antes de eu explicar quais os assuntos nós vamos falar essa semana, entra no link que está aqui embaixo e já se cadastra num dos grupos de WhatsApp para receber o PDF, para receber o certificado de 7 horas, né? Vai ter um certificado digital de quem participar conosco toda essa semana, vai ter um certificado digital. Então, se não está no grupo de WhatsApp ainda, entra aqui no link, se inscreve. É muito comum as pessoas deixarem para depois, e quando acaba o desafio, nossa, Ana, eu participei, eu assisti e tal, eu só não entrei no grupo. Bom, aí não tem o certificado digital, né, gente? A gente precisa ter um pequeno controle também, né? E lá vai ter não só o certificado digital de 7 horas, mas também todas as informações que eu vou estar conversando com vocês aqui, vocês vão receber PDFs sobre cada aula. Então tá valendo, né? Vai lá no link embaixo, se inscreve para você receber então esses PDFs e para vocês estarem em contato com a gente. Lá eu de vez em quando entro, bato um papo, tá bom? Então vai lá. E eu gosto de pensar que isso é um ciclo, né? Se a gente não tá bem financeiramente, a gente vai ficar mal emocionalmente. Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente acaba ficando doente, mal fisicamente também. Então, eu pretendo, durante essa semana, ajudar vocês a mexer com essas 3 saúdes e ficarem muito bem no ano de 2022, tá bom? Bom, essa semana, hoje, né, o primeiro dia, então eu vou falar um pouquinho sobre a introdução dos óleos essenciais, como arrumar o nosso terreno biológico. Isso eu acho uma coisa super importante dos óleos essenciais. Muitas vezes as pessoas acham que a gente quer substituir a medicação por óleos essenciais. Não é nada disso. Os óleos essenciais, eles previnem a doença. Quanto vale para você ficar doente? Para mim, custa muito caro ficar doente. Primeiro, né, eu vou ter que ir no médico. Normalmente a gente sai do médico com uma receita lá de antibiótico, anti-inflamatório, remédio para febre, remédio para dor. Então a gente já tem que, passou no médico, pagou a consulta, vai lá, passa na farmácia, gasta, mas o pior de tudo, eu fico um dia sem trabalhar. Quanto vale para você ficar um dia sem trabalhar? Para mim, vale muito, né? Vocês sabem, não sei se eu me apresentei, eu sou cirurgiã dentista, né? Então, para mim, se eu não estiver lá trabalhando, é um dia menos que está entrando. Então, essa é a aula que eu quero que a gente vai ter hoje, né? Qual é a diferença de a gente usar, quando a gente usa a medicação, quando nós usamos óleos essenciais,
E principalmente, o que eu quero que fique bem claro para vocês, é que óleos essenciais não são substitutos da medicação. Eles são, na verdade, um apoio no tratamento, ou o que eu mais gosto de falar, eles são a nossa prevenção, tá? Eu uso os óleos essenciais como prevenção. Como eu falei para vocês, eu sou cirurgiã dentista. Então, eu pego muita gente com infecção, com foco infeccioso, com cistos. Bom, se já está lá com infecção, a gente vai ter que partir para a medicação. Mas a gente pode evitar a chegar na infecção. E é isso que durante essa semana eu quero falar para vocês. Como você potencializar a sua saúde, como você transformar aquela vida doente, de vai no médico, numa vida saudável, cuidar tão bem da sua saúde que você vai arrumar o seu terreno biológico. Mas eu já vou explicar sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre isso e um pouquinho da história dos olhos também, né? Que eu acho encantadora a história dos olhos. No segundo dia, amanhã, nós vamos resgatar a saúde física com os óleos essenciais. Nosso terceiro dia, nós vamos falar como resgatar a saúde emocional com óleos essenciais. Quem não está precisando, né, gente? As pessoas que eu conheço mais fortes, nesse momento, fala com elas, estou preocupada, estou depressiva, estou ansiosa. Quem não está ansioso, preocupado? Quem não gostaria de melhorar, de potencializar a sua saúde emocional? Então não falte, hein? Amanhã saúde física, no próximo dia, saúde emocional. Vamos lá? Gente, como eu falei para vocês, óleos essenciais são para arrumar o nosso terreno biológico. Lá no século XIX, existiram dois gênios, né, da medicina que são muito reconhecidos. Um é o Louis Pasteur, que todo mundo conhece, a medicina exalta muito o Louis Pasteur. O que o Louis Pasteur fazia? Ele estudava como, ele se dedicou intensivamente, né, dedicou muito a achar substâncias para curar infecções. Então, o que o Louis Pasteur queria? Ele queria tratar a doença, tá? Muito legal, importantíssimo, e hoje em dia se estuda muito. Confesso para vocês que na farmacologia, na odontologia, eu estudei muito sobre Louis Pasteur. Mas existiu também o Claude Bernard. O Claude Bernard, ele queria evitar que a doença existisse. Claro que existiram várias discussões entre eles davam palestras junto às vezes, daqueles simpósios e tal, e eles discutiam, claro, que o Pasteur dizia assim, não, a gente tem que tratar a doença, tem que curar a doença, e ele ficava procurando meios, né, medicações de curar a doença. Mas o Claude Pasteur dizia assim, não, melhor seria, o Claude Bernard dizia assim, não, melhor seria se a gente não adoecesse. Gente, os dois estavam certos, né? Claro que antes de morrer, o Pasteur disse assim, não, olha, o Claude Bernard tem razão, melhor seria a gente não adoecer. Mas hoje, tanto na medicina, na odontologia, nas áreas da saúde, se valoriza muito o Pasteur. Por quê? Porque ele criava medicações, meios para curar a doença. E hoje, infelizmente, a gente é muito doutrinado na empresa farmacêutica, né? Eu confesso para vocês que eu fiz 5 anos de odontologia, depois 3 anos de especialização em implantodontia, 3 anos de especialização em prótese, 2 anos e meio de especialização em dentística, e todas as vezes que eu fiz farmacologia, só me ensinaram a empresa farmacêutica, tá? Mas, há 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, eu conheci uma amiga, ela foi jantar lá na minha casa, eu estava com muita tosse, né? Eu até quis cancelar o churrasco, eu falei, Alexandre, quem sabe a gente cancela o churrasco, né? O Alexandre, meu esposo, adora uma festa, adora um churrasco. Disse, não, ninguém vai se preocupar. Antigamente ninguém se preocupava, né? Fosse hoje, tinha que cancelar o churrasco. Mas eu estava com um pouco de tosse, querendo ficar resfriada, assim, congestionada. E essa amiga foi lá em casa e ela falou, olha, Ana, posso te ajudar? Claro, minha visita, né? Eu não ia tratar mal. E ela colocou um pouquinho de peppermint, uma gotinha de peppermint na água e me deu. E assim, para mim, inesperadamente, passou a minha tosse. Aí eu falei assim, coincidência, né? Tomei água, passou a tosse, enfim. Não valorizei o olhinho. Mas aí ela me deu um outro óleo, que é uma mistura da medicina chinesa, que é o On-Guard, nós vamos falar sobre ele no 4º dia, né? Não faltem. E aí eu tomei, ela falou assim, toma um agora, toma antes de dormir, toma amanhã cedo, e deixou para mim. Gente, eu acordei boa.
Aí, apesar de eu só ter estudado empresa farmacêutica, eu entendi que aquilo funcionava. Eu até pensei assim para mim, não, quando eu for para Utah, que eu tenho uma filha, deixa eu contar para vocês também, eu tenho 3 filhas e 9 netos. E uma das minhas filhas mora em Utah. Ela me disse que aquela empresa era de Utah. Eu falei, quando eu for para Utah, eu vou nessa lojinha e vou comprar, então, um olhinho para mim. Gente, quando eu cheguei lá, não era uma lojinha, né? Era uma empresa de 3 bilhões de dólares. E lá tem uma clínica, um mini hospital no campus da Terra. E aí eu entendi que onde tem médicos, muitos médicos, que tratam só com óleos essenciais, com naturopatia. Aí eu entendi que existia uma diferença entre alopatia e naturopatia, que eu espero poder explicar para vocês. As duas são muito boas e as duas são muito importantes. Se você ficar doente, vai ter que usar alopatia, tá? Se tiver uma infecção, vai ter que tomar antibiótico. Se ficar doente, vai ter que tomar alopatia. Mas existe a naturopatia, que é aquela forma natural, que é aquela farmácia natural que Deus deixou. A alopatia é indispensável às vezes ela é, mas ela tem efeito colateral e o nosso corpo cria resistência à alopatia, né? A gente sabe disso, né? Antigamente se dava amoxicilina, hoje em dia a amoxicilina praticamente não faz efeito, porque o nosso corpo cria resistência à medicação. Os óleos essenciais, a naturopatia, o nosso corpo não cria resistência e ele não tem efeito colateral. E o mais legal de tudo isso é que assim, a empresa farmacêutica existe há 200 anos. Os óleos essenciais há mais de 4.000 anos. É a farmácia que Deus deixou para nós. Então, assim, é sensacional a gente pensar que Deus deixou uma farmácia para nós cuidarmos do nosso corpo, que a gente pode usar para arrumar o nosso terreno biológico e não adoecer, tá bom? Então, assim, os óleos essenciais, o que a gente tem de história deles? Há 4.000 anos atrás, os sumérios já escreviam, né, em placas de barro, como usar os óleos essenciais. 4.000 anos atrás. Quem gosta de ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, eu adoro, né? Lá conta como já Moisés usava os óleos essenciais. Há 3.500 anos atrás, os egípcios, né, já embalsamavam as múmias para manter a múmia intacta. Então, assim, se embalsama a múmia, cuida da nossa pele, né? Eu adoro essa parte aí, tá? 2.500 anos antes de Cristo, pasmem, já tinha um imperador chinês que já estudava sobre 300 plantas que curavam, que tratavam, que melhoravam a nossa saúde, tá bom? Em 1550 a.C., tudo isso nós estamos falando antes de Cristo, tá? 1550 a.C., no papiro de Ebers, eles já escreviam e desenhavam como cuidar do nosso corpo com óleos essenciais. Em 1240 a.C., quando Moisés está tirando o povo do Egito, ali fala, né, os óleos essenciais que Deus disse para ele levar naquela trajetória que eles tiveram, né, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, tá bom? Os médicos gregos, né, entre 800 e 150 a.C., já usavam os óleos essenciais. Em 470 a.C., também no Velho Testamento, lá em Esther 2:12, conta quando a Esther vai salvar o povo dela, né? Então ela casa com o rei Assuero. Então Esther 2:12 fala que as mulheres tomavam banho com óleo de mirra durante 6 meses para casar com o rei Assuero. Então, mirra é muito bom para a pele. Não é só mirra, né? Tem muitos óleos que nós vamos falar ao longo dessa nossa jornada de 5 dias aqui, que são excelentes para a pele, para a nossa saúde, para tudo mais. 460 a.C., Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele dizia que a sua comida seja o seu remédio, que o seu remédio seja a sua comida. Ele já falava de como nós podemos cuidar e prevenir para não adoecer usando alimento, plantas, coisas naturais. Inclusive, várias pestes, a peste negra, inclusive, né? Se vocês lembrarem, eles usavam uma máscara que tinha um bico, assim, onde eles colocavam óleos essenciais no bico para se prevenir de não se contaminar, né? Inclusive, depois até os ladrões, na época, usavam a máscara com óleos essenciais para assaltar os que já estavam falecidos, né? E 0 a.C., quando Cristo nasce,
Os reis magos, que eles eram os doutores da época, né, eles sabiam muito, tanto é que eles conheciam a astronomia, que eles seguiram a estrela para chegar onde Cristo estava. Eles eram os doutores da época. Quando eles vão visitar Cristo, eles levam mirra, incenso e ouro. A mirra e o incenso na época, que é o frankincense hoje em dia, né, o olíbano, tem 3 nomes o incenso, é um óleo essencial maravilhoso, para mim um dos meus preferidos, né? Ele é conhecido como incenso, frankincense e olíbano. Então eles levam mirra e incenso para Cristo, e naquela época era muito valioso. Na Bíblia também conta quando a rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão, ela leva mirra e incenso para ele, porque eram especiarias muito raras, muito caras, tá bom? Aí, logo em seguida, né, 1910, tem a história do um químico francês chamado René Maurice de Tefossé, que ele está trabalhando no laboratório dele e, de repente, o laboratório explodiu. E quando o laboratório explodiu, ele queimou os 2 antebraços dele. Claro que a medicina daquela época fez tudo o que podia, né? Mas começou a necrosar. E os médicos disseram, René, nós vamos ter que amputar os 2 braços. E aí, então, como ele era um químico e ele estudava, tá aí o valor da gente estudar, né? Da gente cada vez saber mais, ele mergulhava os braços em bacias de lavanda. E ele conseguiu salvar os braços, inclusive a cicatrização ficou maravilhosa também. Então, fica a dica, né? Lavanda é excelente para nossa cicatrização, tá bom? Logo em seguida, também em 1943, quando teve a Segunda Guerra Mundial, né? O Jean Monnet, que era um médico da época, naquela época também tinha dificuldade, né? Imagina, chegar a medicação no meio da guerra. Ele tinha muito conhecimento de óleos essenciais, de aromaterapia, de plantas, e ele tratava as pessoas, então, com coisas naturais, até porque não tinha outro jeito, né? Às vezes a medicação não chegava. Agora, quem está assistindo aqui e ainda não ouviu falar sobre óleos essenciais, deve estar se perguntando, nossa, ela está falando tanto em óleos essenciais, o que são óleos essenciais? Na verdade, os óleos essenciais são líquidos voláteis. Quando a gente abre um vidrinho de óleo essencial, ele já começa a volatilizar e já começa a nos tratar. Então, são líquidos voláteis e eles não são solúveis em água. Claro que a gente faz uma água saborizada com óleos essenciais, eu adoro, né? Eu faço todo dia. Quem me segue no Instagram vê que eu estou sempre lá misturando minha água, óleos essenciais, mas ele forma micro bolinhas, por isso que a gente faz água saborizada. Mas quando um óleo essencial é puro, ele não se mistura com a água. A constituição dos óleos essenciais é bem complexa, tá? Eles são uma mistura de álcools, ésteres, cetonas, aldeídos, terpenos, dentro dos terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos. Aí você pode estar se perguntando, não, mas ela está falando que é puro, mas tem química? Não, é química natural da planta. Os óleos essenciais, eles são formados no metabolismo secundário da planta. Ou seja, o metabolismo primário da planta é o que a planta usa toda a força para ela crescer. O metabolismo secundário é a força que a planta usa para sobreviver. Então, na verdade, é muito legal essa parte, porque tudo que a planta usa para sobreviver funciona para nós. Vou dar um exemplo muito legal disso, é a melaleuca, né? Que é um óleo que muita gente conhece. Quem conhece a melaleuca já vai dando um coraçãozinho aqui para mim. Vocês conhecem a melaleuca? Quem já usou óleo de melaleuca? Bota uma mãozinha assim ali, ó. Quem já usou óleo de melaleuca? Gente, eu uso muito óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é um óleo que ele é uma planta, a melaleuca cresce no sul da Austrália. Só que ela cresce num pântano. E para ela sobreviver a vírus, bactérias, fungos, tudo que tem num pântano, ela cria então um óleo para matar tudo isso, né? Porque senão, imagina uma plantinha crescendo no meio de fungo, bactérias, vírus, ela não ia nem crescer. Então, por isso que eu disse que é para o metabolismo secundário. Então, esse óleo que a melaleuca cria, ele mata bactérias, fungos e vírus. Quem já não ouviu falar de usar melaleuca na unha do pé porque está com fungo, né? Mas não é só para fungo de unha, não. Ele é muito mais do que isso. A história da melaleuca é muito legal. Quando o Capitão Cook chegou na Austrália, né? Chegou com as embarcações deles e chegaram muito doentes. E aí, os naturais ali da Austrália, né? Os nativos da Austrália, trataram, né, o Capitão Cook e todas as navegações dele com o tea tree, que é o melaleuca.
Então ele ficou apaixonado, acabou levando de presente para a rainha, né, de volta a planta do tea tree. Então assim, ó, para doenças, mal-estares, também tudo que vocês pensarem de vírus, fungos e bactérias, é o que a melaleuca forma no óleo dela para sobreviver e funciona no nosso corpo também. Então, gente, esse mundo dos óleos essenciais é encantador. Eu sou apaixonada, tá? E normalmente os óleos essenciais, que são essas bolsinhas de óleos que as plantas formam, eles são estocados nas folhas, nos caules, nas raízes, nas pétalas das flores. Os óleos essenciais, eles são estocados nos lugares onde a planta precisa para se defender e para sobreviver. Bom, então tá aí a bolsinha para vocês verem, né, dos óleos essenciais. E essa daí é a bolsinha da lavanda, que a lavanda, tu vê, ela até cuida ali, né? É como se a gente tivesse uma despensa em casa, né? Para momentos de necessidade, vai que chega uma visita, a gente está lá, né? Tem comida na despensa. Vai que fecha o supermercado por causa da pandemia, a gente tem uma despensa de comida em casa. Então, o óleo essencial é como se fosse a despensa da plantinha, tá? E por que então as plantas formam óleos essenciais? A gente já falou um pouquinho, vamos fazer um resumo. Elas formam porque auxilia durante o baixo nível de nutrientes, né? Vai que pare de chover, não tenha nutrientes na terra, ela tem os óleos essenciais que auxiliam ela. Protegem dos danos causados pelo sol, resistem aos ataques microbianos, como a gente falou, né? O da melaleuca, repelem os insetos indesejados, ajudam a atrair os polinizadores, por exemplo, as abelhinhas, né? Que vão pegando o pólen daqui, levando para lá e aumentando a produção da planta. E também é muito importante nós pensarmos o que faz um óleo ser de excelente qualidade. Isso aí é um assunto que eu gostaria muito de falar com vocês hoje. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, mas tem óleo mais barato aqui, tem óleo mais barato ali, ou então a gente pode comprar uma coleção de óleo tudo do mesmo preço. Gente, um óleo, ele só é terapêutico. Pode existir outros óleos essenciais lá misturados, que as pessoas coloquem no difusor. Eu vou ser bem sincera para vocês. Se eu não posso ingerir, eu gosto de essa marca foi a marca que eu conheci a primeira vez, tá, gente? Porque eu posso ingerir. Agora, se eu não posso ingerir, eu não vou aspirar. Porque quando eu aspiro, por exemplo, tem pessoas que eu conheço assim, então, essa marca boa aí, eu uso para me tratar. Mas no meu difusor eu boto uma marca mais barata. Não deve, porque você vai aspirar. Se eu não posso ingerir, eu não devo aspirar, porque vai entrar pela minha mucosa nasal e vai vir para o meu pulmão, tá bom? Muito menos passar na pele, né? O que faz um óleo ser terapêutico, tá? Ser, assim, prevenir doenças, melhorar o seu mal-estar. O que faz um óleo ser terapêutico? Primeiro, o local onde ele é plantado, o solo, né, o tipo de solo que ele é plantado, vai fazer o óleo ser bom ou não. Não adianta eu pegar uma melaleuca, né, gente? Pegar um perfumista, um químico e fabricar uma melaleuca artificial. Primeiro, ele não vai ser terapêutico, ele não vai matar fungo, né? Porque ele não foi criado para isso. Ele é um químico para ter um cheiro. Ele não vai ter energia vital da planta, que é uma das coisas que nós vamos falar essa semana, que é sensacional. Tá? O que faz diferença também? O clima de onde vem, né? Muito interessante. Quem já foi para Portugal? Quem já foi para Portugal vai me entender. O azeite de Portugal, por mais que a gente se puxe aqui no Brasil, não tem igual, né? Por quê? Porque é o tipo de solo, é o tipo de clima, é o tipo de plantação que tem lá. É diferente do nosso solo, do nosso clima, né? O tipo de extração é muito importante para que um óleo seja terapêutico. Um bom exemplo disso, o ylang-ylang, né? Um óleo que eu amo. As plantas são colhidas à mão na madrugada e tem o tempo correto até a destilação deles. Se não tiver esse cuidado desde o plantio até a entrega na sua casa, ele pode estar contaminado. Então, assim, a minha avó já tinha um ditado muito legal que dizia assim, que a economia é a base da porcaria. Se eu estou me cuidando nesse ano de 2022, porque eu quero ter mais saúde, eu quero ficar com a pele mais bonita, quero ficar com mais cabelo, quero cuidar do meu cabelo, eu tenho que pensar numa coisa que vai ser boa para mim. Vou escolher sempre o melhor, tá bom? Então, existem óleos, e à medida que eu fui estudando essa parte de naturopatia e óleos, eu me encantei, porque vocês vão ver que tem alguns óleos que têm funções semelhantes.
Por quê? Porque Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, colocou óleos essenciais espalhados pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos o copaíba, que inclusive é o que eu estava na mão aqui tomando, né? Que eu adoro, que é um anti-inflamatório natural. É tão interessante que os bichinhos, né, quando eles se machucam, eles vão lá e roçam na árvore de copaíba para tratar dos ferimentos deles. Já é instintivo isso neles, tá bom? Então, tem óleos essenciais espalhados pelo mundo todo. Por isso que é interessante você sempre, para que ele seja terapêutico, você ter o óleo do local correto. Por exemplo, eu posso, na minha casa lá em Porto Alegre, plantar um pé de lavanda. Vou ter um cheirinho de lavanda, vai ficar bonito, porque a lavanda é uma planta linda, lilás, né? Mas ela não vai ser terapêutica, porque a lavanda, para ser terapêutica, ela tem que vir da Bulgária ou da França. Porque lá a gente tem o clima, o solo, a gente tem tudo de uma forma natural, tá bom? Eu sei que tem gente que fala assim, mas e se a gente fizer uma coisa de uma forma artificial? Gente, não adianta. A gente está falando em terapias naturais numa farmácia que Deus deixou de uma maneira natural. Então é gostoso a gente ter o do local correto, tá bom? E às vezes as pessoas falam assim, mas o meu óleo essencial, ele não é, aqui diz assim, ele é orgânico. Meu óleo essencial é orgânico. Orgânico não é a mesma coisa que puro. Para ser orgânico, o solo não pode receber agrotóxico por pelo menos 3 ou 4 anos, tá? Mas para ser puro, o solo nunca pode ter recebido agrotóxico. Gente, isso não é muito legal? Sensacional, né? Eu fico apaixonada por essa questão dos óleos essenciais. Bom, Ana, mas como é que eu vou saber se esse óleo que você está me falando aí é puro ou não é puro? Bom, a marca que eu uso, vocês sabem, né? Quem me segue sabe que eu uso doTERRA, porque eu conheci há mais de 10 anos, fui lá, visitei a empresa. Quando eu fui lá visitar a empresa, naquele dia, eles estavam jogando um container de copaíba fora. Gente, eu até fiquei meio desesperada, quase que eu fui lá catar o container que eles estavam jogando fora, brincadeira, né? Mas eles estavam jogando um container de copaíba fora porque não tinha passado em um dos 16 testes de qualidade, tá? Então, essa marca que eu uso e que eu sugiro que vocês usem, porque é a única que eu conheço que pode ser ingerida, que ela é pura, ela passa por 16 testes de qualidade, se chama CPTG. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem assim, Ana, mas esse teu óleo aí, ele passa pela cromatografia? Imagina, ele passa por 16 testes, inclusive a cromatografia. Às vezes me perguntam outro teste, tem análise isotópica? Tem análise isotópica e mais 15 testes. Então, assim, ele realmente é puro. Então, preste atenção nisso, né? Porque eu tenho algumas amigas, por exemplo, que elas hoje usam, né? Mas elas falaram assim para mim, nossa, todo mundo falava em óleo essencial, óleo essencial. Eu comecei a comprar outras marcas e aquilo não funcionava em mim. Eu até pensava assim, óleo essencial deve funcionar só para algumas pessoas. Não, o óleo essencial funciona para todas as pessoas, desde que ele seja puro e que você use da forma adequada. Por isso, a nossa vontade, o nosso desejo de te ensinar muito sobre eles. Se tem alguma dúvida aí, vai escrevendo aqui no chat para mim, tá bom? Você chamou já seus amigos? Já botou lá, vamos fazer um review aqui, né, gente? Vocês já tocaram a campainha ali já para quando entrar amanhã vocês receberem notificação? Então, gente, eu vou explicar para vocês. Marca na campainha que amanhã quando começar vocês recebem notificação. Outra coisa, eu preciso que vocês curtam esse vídeo. Tá sendo boa a informação? Vocês estão gostando? Vai curtindo lá para mim. E o pessoal que já tá lá no WhatsApp, coraçãozinho aqui para mim. Eu quero ver quem que tá aqui e já tá no nosso grupo de WhatsApp. Enche de coraçãozinho aqui do lado para mim. Tá bom? Olha quanta gente, olha que lindo. Fica lindo quando fica cheio de coraçãozinho assim, gente. Amo e amo muito vocês e amo muito estar com vocês, tá? Então, durante esses 5 dias, gente, eu quero passar muita informação para vocês, tá? Bom, e aí vocês podem se perguntar, tá, mas e tem estudos falando desse negócio de pureza? Tem a APRC, vou até ler aqui para vocês, tá? Que é Aroma Plant Research Center, tá? Que é uma empresa de pesquisas, tá? Que eles testaram mais de 50 empresas, inclusive vendas diretas, varejistas, online, lojas, eles fizeram uma pesquisa super grande. O que eles viram? Que 95% das marcas são óleos contaminados, tá?
eu não terminei de contar a história da minha amiga, né? Então, quando ela começou a usar a mesma marca que eu, ela falou assim, nossa, Ana, óleo essencial funciona. Funciona desde que você use a marca correta. Então, 95% dos óleos que existem no mercado são adulterados. Gente, é tão engraçado. Não é raro eu receber uma mensagem assim, doutora, a senhora falou lá em usar o raio do peppermint? Nossa, eu fui numa lojinha que tem embaixo da minha casa, cheirei e passei até mal. Aí eu mando, era do terra? Não, não era. Então, né? Você tem que ter certeza que você tem um óleo puro. Como é que eles fazem, então, para fazer o óleo que não é puro? Como eu falei para vocês, tem muitas empresas que contratam perfumistas, químicos, para fazer um produto adulterado. Tá, mas Ana, qual é a vantagem de fazer um produto adulterado? Sai mais barato, né? O fato de você colher de madrugada, em 4 horas, estar lá fazendo a destilação, fazer a destilação correta, porque a destilação é um processo bem caro, né? E alguns tipos de planta exigem de 24, 48, 72 horas de destilação. Então, tudo isso envolve muita coisa. Os 16 testes de qualidade, tudo isso é caro. Então, tem muita gente que fabrica óleos. O ylang-ylang é um, por exemplo, que ele pode ser 100% químico, não ser nada de planta. Aí, claro, ele não vai ser terapêutico, ele não vai ter os megahertz da planta, que nós vamos falar ao longo dessa semana sobre isso, que é maravilhoso, e não vai ajudar em nada. Você vai estar botando ali um cheirinho, né? Então, não ajuda, tá bom? Como é que eu sei, Ana, que esse teu óleo aí é puro? Então, eu adoro que a gente pega o óleo e aqui na bundinha do óleo tem um número. Aí você entra num site que eu adoro, que se chama Search to You, e lá você vai acompanhar, você vai colocar o número do seu vidrinho e você vai ver, então, a cromatografia, e você vai ver todos os testes que foram feitos com o seu óleo. E aí você vai saber que você tem um óleo de excelente qualidade. Então, é muito importante que você siga esses passos, né? Que você procure óleos 100% puros, óleos de qualidade, óleos que tenham uma cromatografia completa, tá? E assim, ó, amanhã eu quero falar para você como você utilizar esses óleos puros na sua saúde física. Então, assim, eu espero vocês amanhã. E eu quero deixar agora com vocês um desafio, né? Antes que eu me esqueça, nós vamos ter materiais em PDF das aulas, tá? Que vão ser disponibilizados. Quem está me vendo falar pode estar dizendo assim, tá, mas Ana, onde é que eu consigo essas tuas aulas? Eu quero ver. Então, quem estiver inscrito no WhatsApp, quem estiver participando, vai receber. Lá nos grupos do WhatsApp, não precisa nem ficar preocupado. A nossa equipe é sensacional e vai estar postando lá as aulas em PDF para vocês. Provavelmente amanhã ou depois da manhã, não tenha pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Vai chegar os PDFs na sua mão, já estão prontos e eles vão distribuir em todos os grupos do nosso WhatsApp. Quem não está inscrito ainda, quem não está participando dos grupos de WhatsApp, aqui embaixo está fixado, né, os comentários, aqui nos comentários, o link. Entra lá por esse link e entra para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos passar muita coisa legal para vocês, tá bom? Então, hoje o que a gente falou? A história dos óleos essenciais, há quanto tempo eles existem. Então, lembra, a empresa farmacêutica existe há 200 anos. Eles ficam colocando na cabeça da gente, né, que a gente tem que usar remédio. Acreditem, esses dias eu fui na farmácia comprar assim, fio dental, pasta de dente, escova de dente. E quando eu cheguei no caixa, o rapaz disse assim para mim, a senhora não quer aproveitar? Essas medicações aqui estão em oferta. Quando eu olhei, gente, era anti-inflamatório. Eu falei assim, moço, não, isso aqui tudo tem efeito colateral. Isso aqui não dá para fazer promoção com anti-inflamatório. Só quando prescrito pelo profissional da área da saúde. Então, só para resumir para vocês, eu sou uma profissional da área da saúde. Eu prescrevo antibiótico, eu prescrevo alopatia quando necessário. Eu prescrevo. Ninguém aqui é contra a alopatia. O importante é você não usar a alopatia da maneira errada, tá? É você não usar a alopatia porque a vizinha falou, porque a prima disse, porque eu olhei no Google, tá bom? Aí nessas horas você pode ter a sua farmácia natural em casa, não ter a sua farmácia química, né? Tem uma farmácia que não tem efeito colateral e que não vai criar resistência no seu organismo.
Bom, eu quero deixar para vocês um exercício, o exercício de hoje. Como é que vai funcionar isso? Vocês vão sair daqui agora, vai ter um post lá no meu Instagram, onde vocês vão pegar um papel. Gente, todos os dias, já vou falar isso agora também de novo. Todos os dias, quando vocês vêm aqui para nossa aula, peguem papel e caneta, tá? Então, já pega o papel e caneta agora, vou dar um tempinho aí, vou ficar rasgando conversa aqui para vocês pegarem papel e caneta, né? Não falei no início da aula, mas amanhã eu já vou começar com esse assunto. Pega papel e caneta para você anotar tudo. Ah, mas você não vai dar o PDF? Claro que eu vou dar o PDF. Mas tem muita coisa que vai saindo, as experiências, as coisas que acontecem, e de repente você já deixa anotado, né? E todos os dias eu vou deixar um desafio, porque a nossa meta esse ano é transformar vocês, é transformar a nossa vida para melhor, ter mais saúde, mais qualidade de vida, ficar melhor emocionalmente. Ai, Ana, eu sei, tem gente que fala assim, ai, Ana, como é que eu vou ficar bem emocionalmente com toda essa pandemia? Gente, a nossa civilização já passou por várias pandemias, sobreviveram, nós vamos sobreviver a essa, vai dar tudo certo, nós só temos que estar preparados para que isso já está acabando e a gente vai estar muito bem quando isso acabar, tá bom? Então, pegou papel e caneta? Então, vamos lá, o desafio de hoje, tá? É vocês pegarem no papel ali, escrevam, tá? As metas que vocês precisam conquistar no ano de 2022. O que você quer melhorar? Para ficar 100% saudável e 100% saudável, que eu digo, física e emocionalmente. Que mudanças você vai fazer? Ah, eu vou deixar de tomar tanta medicação para dor de cabeça, né? Eu antes, gente, vou contar essa minha experiência para vocês. Eu antes de conhecer os olhos, há mais de 10 anos atrás, eu cresci com enxaqueca, né? Então, os médicos me prescreviam uma medicação, que alguns de vocês devem tomar, Topamax. Quem toma, levanta a mão. Não precisa levantar, ninguém vai querer contar, né? Então, eu tomava Topamax há mais de 10 anos atrás para prevenir a enxaqueca. Porque quando eu tinha crise de enxaqueca, ficava muito mal. Eu vomitava, enfim. Aí, depois dos óleos essenciais, eu não tomo mais Topamax. O que eu faço para prevenir minha enxaqueca? Eu tenho Copaíba, que tem energia, os megahertz da nossa terra aqui do Brasil. É um óleo brasileiro, que equivale ao canabidiol, que é o cannabis, né, o óleo de maconha, só que ele não tem os efeitos colaterais do cannabis e é muito mais puro, muito mais barato, né? Então, eu nunca mais precisei tomar Topamax. O que eu faço? A cada 3, 4 horas, eu pingo 2 gotinhas embaixo da língua. Então, gente, é sensacional. Então, eu quero que você me conte o que você está fazendo, que você vai melhorar agora com o desafio especialista em óleos essenciais. De repente, você vai parar de tomar medicação. De repente, você quer ser um aromaterapeuta para você. Como eu falei para você, o meu doutorado eu estou fazendo para mim. É muito interessante que às vezes a gente vê pessoas comentando assim, mas aí eu pego lá no livro. Gente, se livro desse diploma, se livro desse certificado, não existiam as universidades. Eu não precisava nem ter feito odontologia, né? Claro que eu leio muito livro, amo livro, mas junto com o livro, a formação faz toda a diferença, porque aqui a gente vai estar discutindo casos, a gente vai estar contando a vida, a gente vai estar contando outras coisas que muitas vezes não tem nos livros, tá bom? Então, vamos lá, escreve a tua meta agora nesse papel, o que você quer melhorar no ano de 2022. Não precisa ser muito grande não, tá? O menos e perfeito é melhor. Às vezes, uma meta que você vai se dedicar muito vale mais do que 30 metas que a gente não vai alcançar. Então, bota lá 1, 2, no máximo 3 metas que você quer fazer para transformar a sua vida em 2022, para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde e para ficar melhor emocionalmente, tá bom? E eu te encontro amanhã, tá bom? Amanhã, 20 horas, 8 horas do horário de Brasília, eu tô aqui de novo com vocês, falando como melhorar a sua saúde física com o uso de óleos essenciais. E depois de amanhã, como melhorar a sua saúde emocional. Depois dos 12 óleos. E depois nós vamos falar de saúde financeira, como você ser um aromaterapeuta. Talvez você não queira ganhar dinheiro com isso, você queira só ajudar você e a sua família. Não importa. Esses dias nós vamos estar juntos para mudar a nossa vida. Então, toda vez que nós temos o desafio especialista em óleos essenciais, nós trazemos novidades para vocês. E desta vez nós vamos ter 2 sorteios de 2 bolsas da formação completa em óleos essenciais. Uma vai ser amanhã. Amanhã vai ter um sorteio de uma formação completa em aromaterapia e óleos essenciais.
E na quarta-feira nós vamos sortear mais uma bolsa. Então existem 2 chances de você ganhar. Como que você faz para participar? Quem vai participar, as regras vão estar lá no WhatsApp. Então, quem já está participando do grupo de WhatsApp, tudo bem, fica tranquilo. Se você ainda não está na formação, não está lá no WhatsApp, desculpa, se você não está no WhatsApp ainda, você entra agora lá pelo link que está aqui embaixo, entra lá no grupo de WhatsApp, que eu estou te esperando lá. Lá, hoje mesmo, nós vamos colocar todas as regras para você participar do sorteio e ganhar uma formação e ser um aromaterapeuta. E terminando, então, eu quero responder algumas perguntas que vem chegando aqui para a gente agora, tá bom? Então, quantas gotas de olíbano eu coloco no meu creme corporal? Bom, deixa eu falar para você. Eu não gosto muito de creme corporal, porque dependendo do creme que você usa, pode ser que ele oblitere os poros e o óleo não vai funcionar. Eu gosto muito de usar o óleo de coco fracionado, porque ele é nucifera, ele não bloqueia os poros, ele permite que os óleos atravessem, né, inclusive a membrana celular, e a gente vai falar sobre isso essa semana. Então, assim, eu não colocaria no creme corporal. Eu pegaria um óleo de coco fracionado e eu posso contar para vocês o que eu faço para mim. Eu pego um óleo de coco fracionado, eu coloco num recipiente de vidro. Isso é muito importante a gente saber que óleos essenciais não combinam com plástico. Na verdade, nada combina com plástico, né? A gente não deveria usar tanto plástico. Então, pegue um recipiente de vidro, coloca lá todo o óleo de coco fracionado. E por que óleo de coco fracionado? Porque ele é uma fração do óleo de coco. Ele não é tão gorduroso, né? Então a gente pode passar, o nosso corpo absorve, é maravilhoso. Então eu faço assim, eu pego meu óleo de coco fracionado, meu vidro todinho, coloco num recipiente de vidro, de preferência aqueles sprayzinhos, facilita depois para fazer creme passar no corpo, né? E aí, para cada vidro de óleo de coco fracionado, eu coloco lá 30 gotas de frankincense, 30 de copaíba, 30 de lavanda. Eu pego os óleos que fazem bem para a pele, 30 de mirra, como a gente falou hoje, tá bom? Então você vai colocar os óleos que você tem na sua casa e você sabe que são bons para a pele e que são bons para o problema de pele que você está precisando. Eu, por exemplo, estou na menopausa, então eu coloco lá óleos essenciais que fazem a modulação hormonal natural. Gerânio, salve-esclareia, ylang-ylang, sândalo havaiano, whisper, tá bom? Então, eu colocaria 30 gotas e não no creme, no óleo de coco fracionado. Gostaria de saber qual blend eu posso fazer para crescer pelos na sobrancelha. Então, para o cabelo, a gente pode misturar alecrim, peppermint, cedarwood com óleo de coco fracionado, né? Normalmente eu pego um óleo de coco fracionado, 30 gotas de alecrim, 30 de peppermint, 30 de cedarwood, massageio no couro cabeludo e no fio. E o cabelo cresce. Não sei se funciona para a sobrancelha, tá? Eu sei que serve para a cabeça. Para a sobrancelha, então. Quais óleos essenciais que gestantes podem ingerir? Então, de preferência, gestante não deve ingerir óleos, tá? A gente pode fazer escalda-pé, pode massagear na barriguinha com óleo de coco fracionado, né? Mas o ideal é que gestante não ingira óleos essenciais. Agora sim, se eu tivesse com uma azia muito forte, se eu fosse tomar um antiácido, um remédio, em vez de eu tomar um remédio, melhor pingar uma gotinha de peppermint ou zengeste embaixo da língua. Tá? Massageia aqui nessa região o zengeste, né? Então, assim, o ideal é que seja de forma tópica e aspirada para gestante, tá? Agora, tá com uma dor de cabeça muito forte, pega um peppermint, usa aqui, usa na nuca, tá bom? O ideal não é ingestão. Qual é o óleo bom para esporão calcâneo? Bom, esporão calcâneo é uma formação óssea que tem ali, né? O esporão a gente pode diminuir a dor, resolver um pouquinho da dor, mas muitas vezes o esporão calcâneo vai precisar de uma cirurgia. Lembra que a gente falou na aula hoje que os óleos essenciais são para a gente evitar adoecer e não tratar a doença? Tratar a doença você vai procurar o seu médico, né? Então, muitas das perguntas que me enviam, eu gostaria muito de sempre falar, né? Primeiro, procura o seu médico. Agora, quer auxiliar para aliviar a dor, você já está fazendo tratamento com o seu médico, um óleo que ajuda muito a dor e é anti-inflamatório, vai aliviar muito, é o copaíba. Pingar 2 gotinhas de copaíba a cada 3 horas e massagear, né, o calcanhar
com o breu branco. O breu branco é maravilhoso para dor, principalmente essas dores mais agudas, né? Então, ó, qual o protocolo para fascite plantar? Eu quase adiantei essa pergunta aqui. Eu teve a convenção agora há pouco tempo na Bahia e eu estava lá, a gente caminha muito, era um resort muito grande, e eu comecei com a minha fascite plantar. Eu já tive fascite plantar. Eu entendo você que tem fascite plantar, dói pra caramba. E aí eles estavam lançando lá o breu branco. E aí eu consegui um vidrinho e eu comecei a passar o breu branco na sola do pé e eu tomava copaíba a cada 2, 3 horas, 2 gotinhas embaixo da língua. Gente, foi tirar com a mão. Então, fascite plantar, massageia com breu branco, toma copaíba embaixo da língua. Existe o Deep Blue Rub também, que é maravilhoso, que você pode intercalar com o breu branco, massagear o seu pé. A Duterra, na última convenção, lançou o Deep Blue com copaíba. Gente, quando eu vi aquele lançamento, eu disse, gente, perfeito! Então, pode massagear Deep Blue com copaíba também e reveza com breu branco e toma sublingual 2 gotinhas de copaíba a cada 2 ou 3 horas. Adorei essa pergunta. Como faço para me certificar? Então, essa semana a gente vai dar um certificado de 7 horas. Legal, de participação. Mas se você quer um diploma de aromaterapeuta com 360 horas de aula, que depois você pode tirar na BRAD uma carteira de terapeuta nacional e terapeuta internacional, eu tenho essa carteirinha, amanhã eu vou trazer para mostrar para vocês, aí você vai então se inscrever no curso, que até o final da semana eu conto para você como é que você faz, tá bom? Posso usar óleo essencial no nebulizador? Não pode, não deve, tá? Porque vai estragar o seu nebulizador. E as próximas perguntas eu respondo para vocês amanhã e a gente se encontra amanhã. Não deixe de estar conosco amanhã que eu vou estar esperando vocês.